Adão, o primeiro homem, o rockstar, o líder dos anjos exterminadores de Hasbinotel, está morto. Mas, e agora? Para onde vai um anjo genocida depois que morre? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai fazer uma viagem bem diferente. Vamos mergulhar na obra-prima da literatura, O Inferno de Dante, para conduzir um tipo de julgamento teórico sobre o destino eterno dele. Então, a questão que vai guiar toda essa nossa investigação é exatamente essa. Dentro daquele mapa super complexo e moral do Inferno de Dante, onde exatamente o Adão se encaixaria? Vamos analisar as evidências. Mas antes de mais nada, antes de qualquer veredito, a gente precisa estabelecer as regras do jogo. Afinal, não é um tribunal qualquer, né? Estamos falando de leis cósmicas aqui. Primeiro ponto, e o mais importante, isso aqui é um exercício de imaginação, ok? A gente está pegando a lógica poética lá do Dante Alighieri, do século XIV, e aplicando num personagem de agora, o Adão de Hasbinotel. Não estamos querendo dar uma de juiz divino, mas sim usar a estrutura dele como uma lente para essa análise. E, só para deixar bem claro, não estamos falando do Adão da Bíblia, que, segundo a tradição, foi resgatado e hoje estaria no paraíso. O nosso foco é total e exclusivo no personagem da série, o líder sádico dos exorcistas, um cara cujas ações, vão combinar, não poderiam ser mais diferentes da figura religiosa. Agora, para a gente entender qualquer julgamento no Inferno de Dante, tem um conceito que é a chave de tudo, o contrapasso. Pensa nisso como se fosse o Código Penal do cosmos. É a lei que garante que a punição seja um reflexo perfeito da natureza do pecado. E é justamente isso que vai selar o destino do Adão. Com as regras bem definidas, vamos começar a nossa descida. E olha, a gente vai ver que os pecados do Adão são tão graves que os primeiros círculos do inferno, aqueles reservados para crimes mais leves, digamos assim, não são para ele. A descida vai ser rápida. O círculo da luxúria, a gente já descarta de cara. Sim, o Adão é claramente um cara luxurioso, mas isso para ele é só um acessório da sua tirania, sabe? Ele não é dominado pelo desejo, ele usa o desejo como mais uma ferramenta de poder. Gula e ganância, passamos direto também. O amor dele por costelas e o jeito materialista são irrelevantes, perto do tamanho dos crimes que ele cometeu. A punição aqui seria fichinha para ele. E a ira? Adão com certeza tem um pavio curto, mas a ira que é punida lá no rio Estige é aquela fúria cega, descontrolada. A maldade do Adão é outra coisa. É premeditada, é sádica, é calculada. E isso, meu amigo, é muito, muito mais grave. Pronto, chegamos no inferno inferior. Aqui é o território da malícia pura. E é nesse ponto que o nosso debate fica sério, porque o destino do Adão agora está entre dois dos piores lugares que alguém poderia imaginar. Vamos analisar o caso dele para o sétimo círculo, o dos violentos. Os argumentos são bem fortes. Ele cometeu genocídio em massa e, mais, ele liderava os ataques pessoalmente. Agiu como um tirano clássico, bem no estilo de um Alexandre o Grande, que, aliás, está nesse círculo. A punição, ser mergulhado num rio de sangue fervente. Parece bem apropriado, né? Só que, na hierarquia de pecados do Dante, existe um mal que é considerado ainda pior, que se esconde por baixo da crueldade física. Um pecado que corrompe a própria inteligência humana. E é aqui que a análise fica fascinante. Olha só essa comparação direta. Alexandre era um conquistador violento, mas ele era aberto sobre isso. Capanel era um blasfemo que odiava os deuses, mas ele era honesto nesse ódio. Agora, olhem para Caifás, o hipócrita. Ele justificou o sacrifício de um inocente para manter a ordem, para proteger os poderosos. A lógica, a motivação por trás é quase idêntica do Adão. E isso, pessoal, isso muda tudo. Com essa evidência crucial em mãos, a gente pode, finalmente, chegar a um veredito conclusivo. Um veredito que revela a verdadeira natureza da alma do Adão. O ponto central é este. A violência do Adão, por mais absurda que seja, era só ferramenta. Ela estava a serviço de um pecado muito mais profundo e corrosivo: a fraude. A fraude de se passar por um agente da justiça divina, enquanto, na verdade, ele sentia prazer no sadismo. Portanto, o veredito é claro. O lugar de Adão é no oitavo círculo do inferno, especificamente no sexto fosso, a vala reservada para os hipócritas. E essa frase resume o crime dele com perfeição. O abismo gigantesco entre a imagem sagrada que ele projetava e a realidade sádica que ele vivia. Essa é a essência da sua condenação.
E agora, a gente vai para a parte final, e talvez a mais arrepiante. Já que o crime dele foi definido, como seria a punição eterna do Adão? Qual seria o seu contrapasso feito sob medida para ele? Imaginem só, sua armadura dourada de anjo se torna um manto de chumbo, pesadíssimo, incandescente, carregando todo o peso da sua falsa glória. A máscara de LED, seu símbolo de arrogância, é fundida no seu rosto para que ele seja para sempre a mentira que ele projetava. A música que ele tanto amava é substituída pelos gritos eternos das suas vítimas. E por fim, o caminho que ele percorre não é mais sobre as nuvens do paraíso, mas sim sobre os corpos dos seguidores que a hipocrisia dele arrastou para a condenação. Uma punição poeticamente perfeita. E assim, a nossa análise termina com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. Se esse julgamento, seguindo a lógica de Dante, é o destino justo para o primeiro soldado do céu, o que isso nos diz sobre a natureza do próprio céu de Hazbin Hotel, que não só permitiu, mas sancionou essas ações por tanto tempo? Fica aí a reflexão.